Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar de um assunto. Na verdade, quase todos os assuntos que eu falo, eu sou apaixonada por psicologia e tudo que está relacionado à psicologia, bom, fazem os meus olhos brilharem. Então, hoje nós vamos falar como transformar a sua vida através da constelação. E para falar sobre isso, eu acho que primeiro eu preciso falar um pouquinho sobre como isso me fez perceber mudanças na minha vida. Porque eu acho muito legal. Oi, Dani, tudo bom? Tá, eu acho muito legal quando nós começamos a falar sobre um assunto, nós também explicarmos para o outro por que nós acreditamos nesse assunto. Olá, Hector, bem-vindo. Então, assim, há muitos anos atrás, há 17 anos atrás, uma amiga me ligou, uma amiga psicóloga, e me disse que a escola do filho tinha pedido para ela usar uma técnica que não era tão conhecida, que era a constelação sistêmica familiar. E ela, na verdade, estava com receio de usar. Minha amiga é um pouco mais tradicional. E ela me disse, você gosta de coisas novas, você não quer ir lá e fazer. Olá, Ivo, bem-vindo. Você não quer experimentar essa técnica? E aí, se você achar que é segura, eu levo o meu filho para fazer. E óbvio, né? Como eu brinco, e quem me conhece sabe disso, eu sempre falo, a curiosidade matou o gato. Miau, miau, miau. Eu sou o gato. Então, assim, tudo que é novo, tudo que é diferente, tudo que está sendo lançado na área de psicologia, eu acho que nós temos que dar o nosso voto de confiança para avaliar se aquilo é válido ou não é válido. Ou melhor, na minha opinião mesmo, se aquilo funciona ou não funciona. Porque o que é válido para um pode não ser válido para o outro. O que é certo para um pode não ser certo para o outro. E o que funciona para uma pessoa pode também não funcionar para o outro. Então, eu acho que é mais justo nós trabalharmos com aquilo que funciona e aquilo que não funciona. E eu marquei a minha primeira constelação, extremamente curiosa, tá? E marquei com 1 mês de antecedência, porque não tinha vaga naquela época, eu marquei com o Peter. No dia da constelação, eu amanheci com uma febre, que eu não conseguia sair da cama. E eu fui obrigada a desmarcar a minha constelação. Então, a minha primeira experiência com constelação efetivamente não ocorreu. Por quê? No dia, eu lembro de ligar para a pessoa e falar, eu não estou conseguindo sair da cama. Eu estou com tanta febre, tanta dor no corpo que eu não consigo sair da cama. E ela dizendo para mim, pegue um táxi e venha. Olá, Helenice, bem-vinda. E eu pensando comigo, essa mulher é maluca. Como é que eu vou com febre, com dor no corpo, eu não estou conseguindo levantar da cama e fazer um processo? Eu vou piorar. E eu não fui porque eu não tinha condições físicas. Uns 2 ou 3 meses depois, eu estava numa festa, conheci um grupo de pessoas nessa festa e eles começaram a falar sobre constelação. E uma das pessoas disse, gente, isso mudou minha vida da água para o vinho. A minha relação com o meu pai nunca me aceitou como eu era. Essa pessoa, ele tinha uma questão muito específica que o pai não aceitava. E depois da constelação, parece que a minha relação com o meu pai se transformou. E eu fiz com uma pessoa incrível. E óbvio, né? Eu ouvi, eu falei, uau, eu quero entender mais. Olá, Rafa, bem-vinda, bem-vindo. E eu marquei com essa pessoa e fui fazer a minha primeira constelação. E dessa vez eu não tive febre, eu não tive nada. Eu cheguei lá super feliz, 2:30 da tarde. Assim, né? Nesse período haviam sido publicados 5 ou 6 livros do Hellinger. Eu tinha lido todos. Então, assim, né? Super preparação, super expectativa. Como é que vai ser a minha constelação? E eu lembro que nos primeiros 30 minutos... Olá, bem-vindo, bem-vinda. Nos primeiros 30 minutos eu pensei comigo, gente, caí no 171. Gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô pagando uma fortuna por isso.
E aí ela fez 2 perguntas. A primeira pergunta foi: o seu pai está seguindo uma pessoa? E ela me descreveu a pessoa que meu pai estava seguindo. Ela falou: deve ser a avó ou a mãe dele. E eu olhei para ela e falei: não, é a minha avó, é a mãe do meu pai. Nessa época, meu pai estava numa situação e eu tinha ido lá por curiosidade, porque eu queria conhecer a técnica. Eu não tinha levado uma questão específica, tá? Eu queria trabalhar a família, afetiva, enfim, tudo que a gente quer trabalhar. Posso trabalhar tudo? E nessa época havia um ponto muito forte, que era o meu pai. Ele já estava com questões de saúde muito sérias, e ele tinha já sido diagnosticado por 3 médicos que ele tinha no máximo 4 meses de vida. E eu nunca pensei que eu iria trabalhar a saúde do meu pai, porque eu nem sabia que isso podia ser trabalhado. E quando ela... Olá, bem-vindo, Flávio. E quando ela me falou sobre... Ela descreveu a pessoa que meu pai estava seguindo, eu falei: a mãe do meu pai, a minha avó. Ela falou assim: ela é falecida porque ele está indo para junto dela. E se ela está falecida, ele deve estar ou com depressão, ou extremamente sem perspectiva de vida, ou eles devem estar numa situação querendo morrer. Eu olhei para ela e falei: meu pai está muito doente e nós sabemos que ele tem pouco tempo de vida. E ela falou: então vamos pedir permissão para sua avó para que ele fique um pouco mais. E ela realinhou, como todas as pessoas, e eu falo isso em toda constelação que eu faço. É assim, na constelação, as coisas que estão resolvidas, estão boas, não são trabalhadas. Elas são trabalhadas as coisas que precisam ser vistas, as coisas que precisam ser realinhadas, reorganizadas, tá? Para que o sistema possa fluir melhor. E minha avó foi honrada e foi colocada no lugar dela, tá? Como passado, meu pai como presente e eu e meu irmão como futuro. E aí ela vira, né? Ela estava fazendo o meu papel, ela entrou no papel da minha avó, olhou para todos os personagens, eu aprendi, a minha formação mais forte foi com essa pessoa, tá? A Mirza Nobre, que foi minha primeira constelação. E a quem eu sou extremamente grata por tudo que eu aprendi, por tudo que eu vivenciei. Mas, como em tudo na vida, a gente tem início, meio e fim nas relações. E ela virou, olhou, ela estava no papel da minha avó, ela olhou bem para minha mãe e ela me perguntou: por que a sua avó olha para sua mãe com um certo preconceito? Olá, Deise. Olá, Ariel, bem-vindo. E eu olhei e falei assim: como assim? Ela falou assim: sim, a sua avó olha para sua mãe com um certo preconceito. Por que ela tem preconceito em relação à sua avó, em relação à sua mãe? Qual é o problema da relação das duas? E aí eu comecei a rir, né? Porque quem me conhece, quem não conhece a minha família não sabe, mas a minha mãe é descendente de africanos, indígenas e português. Então, já perguntaram para minha mãe se eu era filha do primeiro casamento do meu pai. E eu sou a cara da minha mãe com as cores do meu pai. Eu peguei o melhor dos 2 mundos, né? Peguei o corpo mais, assim, africano, indígena, com todas as cores europeias, né? Estilo de cabelo, tudo. Só que quem me conhece, quem não conhece a minha família, nunca vai dizer que eu tenho uma mãe com antepassados africanos e indígenas. E eu olhei e falei: gente, isso é sério. Primeiro minha avó, agora a minha mãe. Cara, isso daqui eu preciso entender mais, eu preciso aprender mais sobre isso. E eu fiz a constelação, quem já fez constelação comigo sabe, é o passo a passo. Foi daí que eu aprendi a trabalhar dessa forma, tá? Honramos a Europa, honramos a África, honramos os indígenas, religiões deles, os meus pais, os meus avós, os meus irmãos. E
Na época foi muito interessante, porque eu estava num relacionamento e ela olhou e falou: olha, eu acho que esse relacionamento ele tá muito complicado, talvez você tenha que reavaliar. E eu tava tão empolgada com a constelação que eu falei: cara, o relacionamento eu olho depois, eu quero primeiro entender um pouco mais disso. Terminei minha constelação 4h30, era meu rodízio, vim pro consultório, atendi. 8h30 da noite eu saí, fui jantar com os meus pais, porque era aniversário da minha mãe. E quando eu cheguei na minha casa, eu lembro que minha mãe abriu a porta, ela abriu a porta e eu vi sentado, tá? Quando você abria a porta da casa de onde minha mãe morava, você via o sofá, tá? Porque você dava direto pra sala. E eu vi o irmão da minha mãe e eu pensei comigo, gente, tantos dias que meu tio vir na minha casa, ele tinha que vir hoje. Por quê? Porque eu tinha um pai que brigava com a sombra. E estando doente, ele estava mais irritado ainda. Então, nós fazíamos o possível e o impossível para manter a paz. Mas meu pai estava numa fase que ele brigava com a sombra. Ele era capaz de brigar com a gata, né? E de repente, nós tivemos o jantar e meu pai estava uma pessoa que eu não conhecia, uma pessoa calma, tranquila, ponderada, muito mais amoroso do que normalmente ele era. E eu fiquei chocada, né? Que eu falei, gente, meu pai não brigou com ninguém. Eu fiquei quase 2 horas na casa da minha mãe, meu pai não brigou uma única vez comigo. Uau! O que aconteceu aí? E quando eu lembro de quando eu fui embora, minha mãe me levou até o carro e eu perguntei para ela o que aconteceu com o pai. Tá? O pai está diferente. Ela falou, eu não sei. O seu pai deitou às 2h30 da tarde e acordou às 5h. Eu tenho a impressão que trocaram a alma dele. E eu olhei para minha mãe e falei, deve ser, olá Carmela, bem-vinda, deve ser o trabalho que eu fiz hoje. Só que a minha mãe é do interior de São Paulo e ela achou que eu tivesse sido numa benzedeira, numa pessoa que fizesse um trabalho espiritual. Ela falou, meu Deus, você fez um trabalho espiritual. Eu falei, não. Eu fiz um trabalho de psicoterapia e paguei o preço de psicoterapia. Não me venha colocar, eu entendo, minha mãe é super, hiper, mega católica, né? E eu fui para casa e meu pai viveu 10 meses a partir daquele dia. Nós tínhamos uma expectativa de que ele vivesse 4. E foram os melhores 10 meses de relação que eu tive com meu pai. Meu pai foi o melhor pai que eu poderia ter tido nesses 10 meses. E olha que meu pai era um bom pai, mas ele se superou. Ele foi mais afetivo, ele foi mais amoroso, mais compreensivo. Ele parou de me criticar. Eu e meu pai éramos extremamente parecidos. Tá? Então nós tínhamos uma relação mais conflituosa por sermos, como se diz, 2 bicudos não se bicam, né? Quando você é muito parecido com o outro, você vê mais o defeito do outro do que com quem você não é parecido. E a nossa relação foi muito legal. E eu ousaria dizer que minha mãe teve um marido melhor do que ela teve na lua de mel dela. E, óbvio, quando meu pai faleceu, foi incrível, porque não meu pai ter falecido, óbvio, né? Mas a reação das pessoas. Meu pai, quando eu fiz a constelação dos 11 irmãos, ele estava brigado mais ou menos com os 8 irmãos. Fora os irmãos da minha mãe, que esse eu nem contava mais, né? E quando ele faleceu, ele tinha feito as pazes com todos os irmãos dele, com os cunhados e com ele mesmo. Então, assim, eu lembro de olhar e dizer que das pessoas virem para mim durante o velório e me dizerem, o seu pai está lindo, ele está em paz. E eu acho que assim, eu passei dos 18 aos 35 anos trabalhando minha relação com meu pai na terapia. E eu não consegui resolver 1/10 do que eu resolvi naquela constelação. Óbvio, também tivemos os pontos não agradáveis.
Por exemplo, eu sempre disse que o meu pai era super inflexível e eu era super flexível. Meu pai levou o tempo da constelação para mudar. Eu levei 1 ano e meio para me mudar na minha primeira constelação. Senti que eu realmente tinha amolecido e deixado a vida fluir com mais leveza. E aí, naquele momento, eu descobri que quem era inflexível, na verdade, era eu. Levei muitas constelações, tá? Como estudante de constelação, para realmente dobrar, fazer o meu espírito deixar de ser tão rebelde, fazer o meu espírito ser um pouco mais maleável, mais flexível e até mais benevolente comigo e com os outros. Hoje eu diria que sim, a constelação transformou as minhas relações, mas mais do que isso, transformou a minha relação comigo. Então, quando eu falo que a constelação, ela transforma as nossas relações e a nossa vida, é porque a partir dali, óbvio, né? Depois dali, isso já se passaram 17 anos, 4 ou 5 cursos de formação, mais de 3.500 pessoas atendidas, muita experiência, muito estudo, sabe? Muita consciência mesmo, mudança de consciência, mudança de percepção. E o que eu percebi? Eu percebi que, na verdade, para mim ficou tão claro, e hoje, assim, eu falo com todas as letras, a constelação não substitui a terapia. Por quê? Porque a terapia, nós trabalhamos o que nós temos consciência, o que nós temos de percepção sobre nós e sobre o mundo que nos cerca. Mas a constelação trabalha com os 90% da mente inconsciente. E isso faz toda a diferença, porque nós trabalhamos aquilo que nós não nos damos conta. Então, assim, foi muito interessante. Eu passei 18 anos, praticamente 17, né? Dos 18 aos 35, trabalhando a minha relação com o meu pai. A aceitação de como ele era e de como eu era. E depois de uma constelação de 2 horas, eu mudei o foco. Eu já não tinha mais o que trabalhar na relação com o meu pai. E eu descobri que, na verdade, assim, a minha grande questão se tornou a minha mãe. E aí eu comecei a trabalhar minha mãe. Mas ela foi uma mãe excelente. Eu acho que eu ousaria dizer que ainda é. Por quê? Porque ela fez tudo o que ela podia. Ela me deu a vida, tá? Ela, além de ter me dado a vida, ela deu permissão para que eu tivesse uma boa relação com meu pai. O que me permite ter uma relação excelente com os homens que eu atendo, com os homens com quem eu me relacionei. Óbvio, tem as minhas dificuldades como mulher e como ser humano, né? Não somos perfeitos. Acredito que quando formos perfeitos não estaremos mais aqui, né? Anseio pelo dia de estar num planeta melhor, mas enquanto isso vamos trabalhar os nossos karmas e dharmas. Mas ela fez uma coisa incrível, ela permitiu que eu tivesse uma boa relação com meu pai, ela permitiu que eu pudesse ir além do meu pai, que eu pudesse superar o meu pai profissionalmente, ela permitiu que eu pudesse fazer as escolhas de acordo com a minha alma e não pelo que eu era obrigada. Então isso daí fez com que eu trabalhasse arestas na minha relação com a minha mãe. Então, o que a constelação, na verdade, ela faz? O Ariel está dizendo aqui, estou muito ansioso pela minha primeira constelação. Bom, eu quase surtei antes da minha primeira constelação, Ariel. Eu estava muito ansiosa e não foi nada do que eu esperava. E hoje eu aprendi algumas coisas, né? A primeira é avisar meus clientes quando eles começam uma constelação que eu só vou trabalhar com aquilo que não está bom na vida deles, aquilo que se chama problema. Tá? Porque muitas vezes os clientes falavam para mim, mas só dá coisa ruim, a minha constelação é a pior do mundo. E eu dizia, não é não. Eu tenho experiência, pode ficar tranquilo. Porque é normal. O que acontece na constelação? Enquanto eu vou para terapia contando aquilo que eu sei sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha dificuldade, eu tenho dificuldade de ganhar dinheiro, eu vivo em dívidas, eu não consigo arranjar um emprego melhor, eu estou num relacionamento onde eu tenho tudo para dar certo e tudo dá errado, olha, eu estou numa relação onde eu não sei se eu quero ficar ou não quero ficar.
É o que você sabe, é o que você vê. Quando começa a constelação, a primeira coisa é nós definirmos o que vamos trabalhar. E aí eu sou uma consteladora chata, tá? Eu brinco que eu sou uma pessoa muito egoísta. Eu gosto de fazer uma constelação tão bem feita que não sobre tanto trabalho para os outros, entendeu? Por quê? Porque quando você faz a constelação, a Helenice está dizendo, constelação é bom demais porque escancara os problemas. Bom, não só escancara, né? Te obriga a olhar para eles, te obriga a ter que resolver, por bem ou por mal. Como eu disse, eu levei 1 ano e meio para resolver e entender que aquele relacionamento que eu estava, na verdade, a pessoa queria que eu fosse uma pessoa que eu não era. E ter feito a constelação antes de ter um compromisso mais sério, tá? Óbvio, né? Me ajudou a não criar um problema maior e não repetir o pior do casamento dos meus pais no meu casamento. Então, assim, óbvio que esse meu ex-namorado odiava a constelação, porque para ele eu tinha mudado, eu tinha terminado a relação por conta da constelação. Na verdade, não foi nada disso. Foi por uma escolha de viver uma relação mais saudável e não repetir o casamento dos meus pais naquilo que para mim não fazia sentido. Para os meus pais fez sentido. Tanto fez que eles viveram 35 anos juntos e namoraram 10 anos. Entendeu? Mas pro meu ex-namorado, ele preferia ver o diabo do que fazer uma constelação. Eu espero que ele tenha mudado de ideia nesses últimos anos, tá? Mas o que acontece? Quando a gente fala, então o primeiro ponto, a coisa mais importante é você definir o que você quer trabalhar. E muitas pessoas dizem, mas eu quero trabalhar a área afetiva, a área profissional. Escolha a área que mais te incomoda. Porque se você trabalhar a sua família de origem, todo o resto se autorresolve. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu preciso ter o meu lugar dentro da família. Por exemplo, eu não sabia que eu não ocupava o meu lugar. Eu ocupava o papel de avó, ou seja, de mãe dos meus pais. Tá? E quando eu pude ocupar o meu lugar, minha vida ficou muito leve, sabe? Poder ocupar o lugar, eu sou a primeira filha, mas eu sou uma filha mulher, eu não preciso ser uma filha tentando ser o homem da família que meu pai sonhou e que veio uma menina. Eu sinto muito, veio uma menina, foi o que deu de melhor e eu sou menina, eu não preciso ser menino. Eu posso ser menina, eu posso acolher as minhas dores do feminino, eu posso agir como mulher, eu posso reclamar como mulher. Isso daí tirou um peso homérico de cima de mim, tá? Poder olhar para os meus irmãos como irmãos no mesmo patamar, poder entender que eu podia cair, que meus pais estariam lá para me dar suporte. E esse suporte é tão interno, que alguns anos atrás, meu pai já faleceu, imagina, a minha primeira constelação fazem 17 anos. Meu pai faleceu 1 ano depois, ou seja, fazem 16 anos que eu não tenho meu pai. Mas há uns 5 anos atrás, uma pessoa bateu no meu carro e a pessoa desceu do carro gritando, né? Por que você bateu no meu carro? Você não olha? E eu olhei para a pessoa e falei assim, olhe bem, se ponha no seu lugar. Você acha que eu não tenho pai, não? Você acha que eu sou órfão para você vir gritando desse jeito comigo? Quem que você acha que você é? E aí uma amiga brincou comigo, do jeito que você fala, o seu pai tem 1,80 m, é um Rambo que vai chegar e vai pôr tudo em ordem. Eu falei, meu pai é exatamente assim, tá? Meu pai tinha 1,60 m, era uma pessoa magra, não tem nada a ver com o Rambo, mas a força de saber que ele me protege, que ele... Sabe, se eu cair, ele me segura emocionalmente, mesmo não estando presente, isso te dá uma força que não existe. E olha bem, eu fazia terapia desde os 18 anos e eu não tinha essa segurança, nem a segurança para desistir de um relacionamento por medo de ficar sozinha. E quando eu pude ter o meu pai aqui dentro e saber que eu posso cair, que ele vai me dar suporte, isso mudou todas as minhas relações, até a relação com o dinheiro. Então, quando nós fazemos uma constelação
Primeiro, só trabalhamos o que não está bem. O que está bem não precisa trabalhar. Você não vai ao médico quando você está bem. Você vai quando você tem que resolver um problema. Então, já vai preparado para olhar para aquilo que incomoda e que dói e que você não quer olhar. Segundo, é muito importante entender que nós precisamos estruturar o nosso sistema. Ou seja, nós precisamos sim reconhecer o sacrifício dos países que perderam seus filhos para que eles pudessem vir para o Brasil ou para outro país para realmente recomeçarem. Nós precisamos reconhecer e honrar, sim, o sacrifício que os nossos antepassados passaram. Eles passaram fome, eles foram roubados, eles se sentiram enganados, eles algumas vezes casaram obrigados, eles não tiveram bons casamentos, ou pelo menos, de acordo com, o lado italiano bateu aqui, de acordo com o que nós consideramos no nosso julgamento. Mas foi o melhor que eles puderam ter, escolher e viver. Assim como o que nós vivemos é o melhor que nós podemos fazer, escolher e viver. Então, quando nós fazemos isso e nós ocupamos o nosso lugar, aí nós temos força para finalizar o passado. Aí nós podemos olhar para todos os ex-namorados e dizer, cara, foi muito bom, eu fico com o que eu fiz e que não foi legal nessa relação e com o que eu fiz e foi bom nessa relação. Mas não deu certo, eu sinto muito, mas você tem o seu lugar na minha história e eu posso me desligar deles. E aí eu posso estar inteira para olhar para frente e encontrar alguém, preferencialmente também inteiro. Outro ponto é, se isso for para o trabalho, eu posso olhar para os trabalhos que eu passei e reconhecer o sofrimento, o peso, o sacrifício e tudo que eles me trouxeram de bom. Por quê? Porque senão eu não estaria aqui. Entendeu? Isso é muito importante. E quando eu olho para as minhas partes, eu consigo na constelação, foi óbvio, deve ter outras técnicas, mas dentro das que eu conheço, a constelação eu acho que ainda é a mais eficaz, no sentido de fazer com que a idade cronológica e a idade emocional, elas ocupem o mesmo patamar. Se eu tenho 52 anos de idade, eu tenho hoje um emocional de 52. Isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom, eu vou buscar pessoas para me relacionar afetivamente e até mesmo como amigos, pessoas que estejam no mesmo patamar, que também tenham a mesma maturidade, que se divirtam com as mesmas coisas. E quando eu falo para as pessoas, eu tenho dificuldade em me envolver com pessoas mais velhas ou mais jovens, é porque eu estou de acordo com a minha idade cronológica e a minha idade emocional, elas estão ali, ó, equalizadas, equilibradas. Eu não preciso viver o que eu já vivi, ou eu não preciso fugir do que eu preciso viver hoje. E isso me ajuda a ter a clareza sobre como eu quero fazer minhas escolhas. Óbvio que isso me faz ser mais velha? Não. Tá, ontem eu brinquei com a minha sobrinha de 12 anos, eu falei, eu acho que eu sou mais criança que você. Ela, você adora filme infantil, nós vamos no Madeira e você pega o lanche de criança. Eu falei, eu adoro aqueles hambúrgueres pequenininhos. Ou seja, eu não preciso envelhecer minha alma, eu posso ser jovem, eu posso sentir prazer em coisas pequenas. Mas na hora de tomar minhas decisões emocionais e afetivas, eu vou tomar aqui e aqui. E quando for afetivo sexual, também com o meu desejo. Eu não vou ser refém de ninguém, eu não preciso. Por quê? Porque eu estou ocupando o meu lugar na família. Olha que incrível. Então, ter o passado no passado, o presente no presente, o futuro no futuro. Ter cada um ocupando o seu próprio lugar, meu pai sendo pai, minha mãe sendo mãe, eu sendo a primeira filha, meus irmãos, nós somos em 5, tá? Só eu e o meu quarto irmão que somos vivos, os outros infelizmente não estão entre nós, mas eles têm o lugar deles. Cada um deles tem o seu próprio lugar. Isso faz toda a diferença, porque isso me dá a possibilidade de estar inteira para uma relação, inteira para uma amizade, inteira para um atendimento.
Eu não preciso entrar na dor do meu cliente, eu transferi a minha dor para ele. Por quê? Porque as minhas dores cuido eu. Então, com isso transforma a nossa vida. A constelação, algumas pessoas dizem, eu não vi efeito. E aí nós começamos a conversar e eu falo para a pessoa, quando nós estamos mergulhados dentro da água, nós não percebemos que nós estamos respirando dentro da água. O peixe não sabe que respira dentro da água, ele só descobre que respira dentro da água quando você põe ele na terra. Quando ele sai da água. Então, como a constelação ela mexe com o seu sistema, muitas vezes você vai perceber, quando você conversa com o outro diz, uau, isso mudou, olha isso. Quem faz terapia, muitos psicólogos me mandam clientes, porque sabem que eu vou fazer a constelação e devolver o cliente, né? Porque isso é muito importante. E que eles falam, poxa, isso mudou, aquilo mudou, olha, isso daqui tá diferente. E é muito legal. Porque como diz uma cliente minha, a Elis, ela falava assim, a grande sacada de que a terapia está fazendo efeito é que nós mudamos os problemas que nós estamos trabalhando, eles começam a mudar, e quando muda o problema, nós evoluímos. E eu concordo com ela. E eu acho que é dessa transformação que eu achei importante falar. O Ariel disse, estou ansioso porque creio muito que será uma evolução para mim. Eu ousaria dizer, Ariel, uma evolução é uma revolução. Imagina, 17 anos de terapia tentando resolver a relação com o meu pai, e eu faço um trabalho de 2 horas e a minha relação com ele muda da água para o vinho ou da água para o óleo, como você achar mais forte. E a partir dali, mesmo a perda dele ocorreu de uma forma mais leve. Então é muito interessante isso, eu diria uma revolução, mas eu sou suspeita, tá? Eu já fiz 3.000 constelações, mais de 40 para mim, porque eu estudo constelação, então eu tenho uma ideia, eu vou lá e testo em mim antes de oferecer para o meu cliente. Por exemplo, esse ano eu tive a ideia, um dia eu estava mexendo com o curso de metas e eu falei, cara, e se nós conseguíssemos criar uma priorização no nosso inconsciente com o consciente? Aí a minha secretária falou, como assim? Eu falei, vamos testar, vamos constelar as áreas da vida. E foi incrível, porque eu fui fazer para mim, quando eu digo incrível, eu não tô querendo que você olhe e fale, uau, ela achou tudo incrível, não. Eu tomei a decisão que eu ia trabalhar só 2 áreas, e eu falei para ela, essas são as 2 áreas que eu vou dar enfoque. E quando eu fui trabalhar, que eu coloquei, né, porque aí você trabalha com o inconsciente pegou uma área que eu não queria olhar e colocou lá na frente. Eu falei, eu não quero olhar para essa área esse ano. E aí eu lembro da pessoa que estava fazendo a área olhar para mim e falar assim, sou muito importante, você não pode me deixar lá atrás. Sem mim você não funciona. Eu falei, mas que ousadia! E você sabe que fez diferente porque isso me sensibilizou para essa área. Então é interessante, a constelação ela nos obriga a olhar porque nós não queremos, mas precisamos. Quem já assistiu aquele filme, tem 2, a Babá McPhee, ela usa uma frase que eu acho muito legal. Ela diz, enquanto não me querem, mas eu sou necessária, eu fico. Quando me querem e eu não sou mais necessária, eu vou embora. E a constelação, ela é isso, ela te obriga a olhar para aquilo que você não quer. E aí, quando você olha e aceita e acolhe, aí a coisa mudou e se revolucionou dentro de você. A Elenice está dizendo, com certeza, eu tô aqui no efeito da constelação do sábado passado. Bom, eu sou uma entusiasta em tudo aquilo que eu gosto. E hoje eu decidi compartilhar mais uma vez essa minha experiência com a constelação, porque eu acho que é muito importante nós só vendermos aquilo que nós acreditamos, nós só fazermos aquilo que nós acreditamos. Por quê? Porque a vida do outro é muito importante. Talvez a constelação para alguns vai ter um efeito assim, ó, como teve para o meu pai. E outros vão ter um efeito como teve comigo na primeira constelação. 1 ano e meio. Por quê? Porque eu era inflexível, porque eu fiz 2 meses depois uma outra constelação e ninguém me avisou que precisava dar de 3 a 4 meses para fazer uma outra constelação, senão eu fazia a constelação anterior ficar lenta.
Então, tudo isso são coisas que hoje, olhando para trás, e como diria o Steve Jobs, unindo os pontos, eu consigo entender que tudo isso fez parte da experiência para poder fazer isso melhor. Tá? Para poder hoje falar para as pessoas, olha, isso funciona, olha, isso não funciona. Então, na minha opinião, eu acho que constelação mais terapia, mas tudo que a gente faz é o que faz com que nós realmente tenhamos um processo de evolução e de, mais do que de evolução, né? Não é só evolução, é de consciência. Então, assim, não parei de fazer constelação, não parei de fazer terapia, continuo fazendo terapia, mas hoje com coisas mais sutis, não com problemas básicos. E eu acho que essa é a grande sacada, nós termos o tempo de olhar para o supérfluo no nosso emocional, tá? E não necessidade básica, como normalmente nós olhamos quando nós vamos para a terapia na primeira vez. Ter o tempo de poder sofisticalizar o nosso pensamento, as nossas emoções, as nossas ações. Bom, aí já é um terceiro passo. Bom, gente, eu espero sinceramente, tá? Não ter entediado vocês com a minha história. Não ter, assim, contado nada que não tenha sido real, porque para mim tudo isso foi real e eu vivi isso de uma forma muito intensa. Espero que essa história possa te ajudar a entender um pouco mais a constelação. Nós temos N lives falando sobre a parte técnica da constelação. Tá? Então, quem quiser é só procurar no nosso Instagram. Quem tiver dúvida, manda para nós e eu respondo, tá? Eu respondo todo mundo. Quando eu não respondo, a Dani fala comigo e ela me ajuda a responder, porque às vezes minha agenda, eu descubro que minha agenda ela é bem ativa. Quem tiver dúvida, sinta-se à vontade em nos enviar a dúvida que eu responderei. Tá? E eu agradeço profundamente a companhia de vocês nessa tarde e por vocês terem compartilhado um pouco da minha história comigo, tá? Ou eu ter compartilhado a minha história com vocês, porque são essas histórias que fazem com que eu seja quem eu sou hoje, com a minha fé, com a minha esperança, com a minha crença na evolução, com a minha crença na cura do mental e do emocional das pessoas. Então, assim, muitíssimo obrigada por estarem comigo. Semana que vem nós temos outra live, vocês vão receber convite. O Ariel tá dizendo foi muito bom. Muito obrigada, Helenice, adorei, adoro constelação e recomendo muito. Bom, eu sou suspeita, eu sou apaixonada por tudo que eu faço. Então, gente, até semana que vem. Um super beijo para vocês. Helenice, eu que agradeço. Vejo vocês semana que vem. Fechado?